Boa bem-vinda. noite, obrigada. Nossa, mulher! Ê, mulher, que alegria te ver, que alegria te ver. Alegria minha de te receber aqui nessa Tamo junto. 11ª edição do Entre Psicólogos. Ah, Seja muito muito bem. bem-vinda. Sim, O tema que nós escolhemos para a noite de hoje é o Tranquila Mente, psicologia isso, positiva aplicada em pacientes oncológicos. exatamente. Então, assim, Tati, eu vou te dar É, a palavra. hum, Vou deixar você tá, falar, ficar mais à vontade na sua fala, você explica um pouquinho do seu projeto, e aí depois eu vou ok, fazer algumas colocações e a gente vai tá. responder as perguntas do pessoal, tá? Pode ficar à Combinadíssimo. vontade, conta pra gente o que é Obrigada. o tranquilamente. Já vi que tem algumas pessoas aqui já conhecidas que entraram, vamos lá. Então, sou a Tati, Tatiane, né? Mais conhecida aí como Tati no meio profissional, a Tati Mendes. E formamos juntas, né, Karen, há 20 anos. Fala baixo, Não pode falar. fala baixo. E eu fui para essa área, a área da saúde hospitalar. Tá me ouvindo bem, né? Tô, Tá. pode continuar. Fui para a área da saúde hospitalar e foi minha primeira especialização, né? E desde então, há 18 anos, eu atuo lá no Hospital Araújo Jorge. Foi lá que eu fiz meu estágio de graduação também, e há 18 anos, então, eu atendo lá pacientes e familiares no enfrentamento do câncer, né? Ajudando essas famílias, esses pacientes a enfrentarem a doença e, enfim, da forma mais positiva ou mais tranquila possível, né? Tentando amenizar ao máximo esse sofrimento aí desses pacientes. E é uma área que eu sempre gostei, sou apaixonada disso, me conhece, você sabe disso. E, enfim, há 18 anos eu estou lá, eu atendendo enfermarias, ambulatórios, UTI, já trabalhei UTI lá também, em outros hospitais, trabalhei com outras vertentes também, mas sempre ligada e focada muito nessa área da saúde. O grupo, esse projeto, na verdade, chama Tranquilamente, né? Nasceu em 2017, mas ele foi gestado por muito mais tempo antes, então eu digo que é um projeto que está aqui nos meus pensamentos desde 2012. E eu só consegui fazê-lo sair da minha cabeça, dos meus pensamentos, né? Colocar no papel e depois fazer acontecer em 2017, em abril de 2017. Então, nós estamos caminhando aí 3 anos e em abril de 2017, então 3 anos e 3 meses, mais ou menos, né, de projeto. Sempre foi presencial, sempre foi semanal, então é um projeto, é um grupo de apoio a pacientes e familiares em qualquer fase de tratamento. Então, desde investigação diagnóstica até cuidados paliativos e até depois familiares enlutados. Então, ele acolhe as várias demandas, porque a gente fala de enfrentamento, né? Então, a gente enfrenta um diagnóstico, a gente enfrenta uma cirurgia, a gente enfrenta uma quimioterapia, uma radioterapia, enfrenta uma notícia de recidiva, em alguns pacientes que passam por isso, enfrentam a notícia de indicação de cuidados paliativos e enfrenta também o luto, né? Depois que alguns pacientes, quando alguns pacientes chegam a falecer, a gente também acolhe esses familiares enlutados. E temos, então, no grupo, a gente tem pacientes que estão em início de tratamento, pacientes que estão investigando doença ainda, pacientes que estão no meio, pacientes já terminaram o tratamento e familiares enlutados. Pacientes que estão em cuidados paliativos e familiares enlutados. É um grupo, então, de 2017 para cá, se não me engano, a gente já fez 167 reuniões. Uau! É, inclusive a última ontem, né? Acho que ontem foi de número 167. O projeto nasceu assim com uma ideia, uma sementinha assim, numa sala pequenininha que cabiam 6 pessoas. E o primeiro convite que eu fiz apareceram 8 pessoas e aí ficou meio apertadinho. Aí a gente continuou mesmo assim e não divulgava muito, a gente não tinha muito essa divulgação porque não tinha muito espaço físico para acolher essas pessoas, né?
Mas aí foi caminhando, os pacientes foram gostando e foram retornando e foram divulgando. Hoje a gente está no auditório do hospital e lá a gente tem espaço para ir 100 pessoas fácil. Mas a média de participação do grupo hoje, mesmo em tempos de Covid, mesmo na pandemia, que agora a gente está fazendo a versão online dele, né? A média de participação é em torno de 12 a 20 pessoas por quarta-feira. Nossa, muita Então, eu gente. considero uma taxa de adesão muito boa, justamente, principalmente por ser semanal. Na minha cabeça, Karen, quando eu comecei o projeto, eu tinha uma ideia de que, assim, como os pacientes passam por muitos exames, uma rotina muito atribulada, é, o próprio tratamento tem muitos efeitos colaterais. Eu imaginei que cada quarta eu ia ter um grupo diferente. Então, o meu projeto foi pensar assim: eu vou fazer temas, a cada quarta-feira vai ter um tema diferente, com início, meio e fim. Então, não faço temas que são continuados na próxima quarta-feira. A gente faz temas ligados a enfrentamento mais positivo, né, a base da psicologia positiva, e mais com temas que a gente consegue trabalhar início, meio e fim, né? Nessas 2 horas, o grupo se reúne das 9h30 às 11h30 da manhã, toda quarta-feira, Pra e ver. aí a gente leva sempre algum tema, e esse tema tem 2 momentos o grupo. O primeiro, a parte psicoeducativa, que é falando um pouco do tema, né, de explicar mesmo sobre o tema que a gente leva, e a segunda parte eu sempre preocupei em levar uma questão mais prática, mais vivencial, para que eles pudessem utilizar aquele recurso no dia a dia dele. Por Então a gente, exemplo, quais temas? eu vou citar aqui, mas por exemplo, assim, a gente sempre fala de temas que ajudam eles a lidarem com ansiedade, estresse, depressão, né, que são as três de longe, assim, as três questões que mais acontecem com os pacientes, né? Então, e a gente parte do princípio que todos nós temos os nossos próprios recursos, né? A gente só precisa redescobrir, desengavetar, potencializar esses recursos. Então, não é nada que o paciente nunca viu na vida. São coisas que ele sabe que já existem dentro dele, mas que às vezes, por algum motivo ou vários, ele naquele momento está adormecido ou está esquecido. Então, como eu uso esse referencial da psicologia positiva, a gente trabalha algumas vertentes. Então, falamos de emoções positivas, então a gente já falou de esperança, a gente já falou de perdão, nós já falamos de alegria, já falamos de paz, há 2 quartas-feiras a gente falou de como ancorar a calma quando a gente não está muito, quando a gente está mais ansioso, como é que eu faço para ancorar a calma? A gente já falou de forças psicológicas, que aí entram, são 24 forças psicológicas que todos nós temos. A gente já fez uns 3 encontros, desses 160 e pouco, já teve alguns encontros falando sobre forças de caráter, que é um tema bem forte dentro da psicologia positiva. Então, falamos lá, esperança é sempre um tema que eles gostam muito. Na verdade, é uma força que a gente incentiva muito que os pacientes tenham, né? E os pacientes que perdem esperança, isso é bem visível lá no hospital, assim, os pacientes que por algum motivo perdem esperança, eles têm uma evolução mais insatisfatória, vamos dizer assim, né? Eles pioram mais rápido, eles demoram a se recuperar. Então, esperança é alguma coisa que Da é, doença. é Isso é verdade. acreditar, é acreditar que o que ele naquele tratamento, acreditar na capacidade deles de se recuperarem daquela doença, né? Então, nossa, a gente falou de tanta coisa. Por exemplo, quarta-feira, que dia que foi? Quarta-feira retrasada foi essa ancoragem da calma. Ontem a gente falou eu chamei de não posso mais viver sem mim, que a gente falou de amor próprio. Gente, é lindo isso. Então, tem muitos temas. Perdão é um outro tema, Karen, que sempre tem muito assim para falar, porque a gente percebe que tem muitas pessoas que precisam trabalhar muito isso dentro dela. Auto perdão e perdão do outro, sabe?
as E que pessoas quando mais precisam perdoar nessas situações? não tem uma questão específica, assim, né? Assim, eventual, assim, na maior parte das vezes que a gente vê, traumas emocionais mesmo, às vezes de infância, ou de maus tratos, às vezes abusos, né? É, ou traumas mesmo da própria situação de doença. Tem pacientes, por exemplo, que passam por cirurgias muito traumáticas, né? Cirurgias grandes, mutiladoras. E às vezes eles ficam, por exemplo, eu tive vou citar um caso, acho que fica mais fácil, né? Sempre a gente teve um caso de uma paciente lá que ela ficou traumatizada com a questão da intubação na UTI, quando ela fez uma cirurgia relativamente simples, e só que ela teve uma complicação e precisou ir para a UTI e precisou ser entubada. Não era previsto essa intubação na cirurgia que ela ia fazer. E ela precisou ser entubada. E ela, na verdade, quando ela foi entubada, ela estava sedada, enfim, ela não viu nada. Mas na extubação, quando ela foi melhorando os parâmetros, que foi tirar o tubo, ela na verdade precisa estar um pouco mais acordada para poder respirar sozinha, né? Essa foi uma cena muito traumática para ela, assim. E aí ela não conseguia, depois aí ela precisou fazer aquela traqueostomia aqui, porque ela não se sentia capaz de respirar sozinha, sendo que os parâmetros já estavam todos bons. Ela não se acreditava capaz de respirar sozinha. Então, quando ela chegou para mim, ela primeiro chegou no acompanhamento individual, né? A gente foi fazer um trabalho de dessensibilização da cena traumática, aí eu fui investigar de onde veio isso, a gente identificou a cena traumática da UTI, da extubação, e aí a gente foi trabalhar com dessensibilização, né, dessa cena, tirar a força emocional dessa cena, para que ela conseguisse ativar nela essas forças de esperança, de capacidade, de dar conta daquilo. E depois ela participou de algumas sessões do grupo, onde ela relatou a história dela. E assim, e é uma coisa muito bacana que acontece no grupo, essa troca, né, de experiências entre eles. Então, como a gente tem pacientes, sim, e familiares de qualquer fase de tratamento, então tem sempre gente que está começando e gente que já passou por aquilo, que dá força para quem está começando, sabe? É muito bonito de ver assim, a troca que eles fazem. Não é psicoterapia de grupo. A gente não Exato. tem o caráter. Eu não estou te ouvindo bem. Força do grupo. Exato, a força do grupo, exatamente. A gente não tem um objetivo de fazer psicoterapia de grupo. Tá? É mais um grupo psicoeducativo e vivencial. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de perdão, no dia que a gente fala de perdão, inevitavelmente, a gente remete ao passado, coisas que aconteceram lá, que a pessoa, né, ela acha que não deveria ter feito, ou fizeram com ela que ela não consegue perdoar. E aí a gente sempre, na parte vivencial, eu trabalho muito com visualização, com induções hipnóticas, né? Então eu consigo colocar um pouco dessas ferramentas nessa parte vivencial e a gente trabalha muito com o olhar para dentro. É uma outra premissa do grupo, né? Vamos olhar para dentro e descobrir lá dentro o que eu posso fazer por mim. É um grupo que a gente incentiva muito, muito o autocuidado. Então, assim, além do que você está fazendo, do seu tratamento convencional, o que mais você pode fazer por você? Então, eu já levei a minha professora de meditação lá, e foi um dia, amiga, que deu 80 pessoas naquele auditório. Que delícia. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Já levei uma professora de yoga para ensinar umas práticas de yoga, a gente trabalha muito junto com essas práticas integrativas do SUS, né? Então, essas coisas que a gente, por exemplo, teve uma professora de reiki Ai, que foi lá, e aí ela levou 12 reikianos no dia, e todo mundo que estava no grupo recebeu uma sessão inteirinha de reiki lá no dia. Foi maravilhoso, foi um dos encontros mais lindos. Todo mundo saiu assim, energizado de lá, foi bem legal. A gente tem até um relato de uma paciente que eu acho que ela deve estar por aí. Aqui, ela disse que apareceu hoje aqui, uma paciente nossa que estava com muita dor,
e toma remédio todo dia para controle de dor. E ela recebeu esse reiki que ela não conhecia, né? E aí a professora falou o que que era, fiz essa parte psicoeducativa primeiro, depois ela distribuiu os reikianos no auditório, e cada um recebeu um reiki. E aí ela recebeu o reiki lá e foi embora. Então, encerramos o grupo e ela foi embora. Quando foi na quarta seguinte, ela voltou para mim, ela chegou para mim no grupo e falou: Tatiana, o que que é aquilo que fizeram comigo quarta-feira? Eu falei: por quê? O que que foi? Ela Ela se falou assim, entendeu. eu tomava remédio de dor todo dia. Eu tomei remédio na quarta, na terça-feira, e quarta-feira eu vim para o grupo. Eu só voltei a tomar remédio domingo. Ela ficou 3 dias sem dor, olha que delícia isso. Nossa, para quem sente dor todo dia, ficar Não três é? dias sem dor é o céu, Então, a glória. e o mais legal é que ela adotou o reiki como uma prática de autocuidado, né? Então, aí nesse dia, a gente entregou para os pacientes uma lista de alguns lugares em Goiânia que aplicam o reiki por valor social ou gratuitamente, e ela adotou o reiki como prática, como prática de autocuidado dela. Ela faz reiki até hoje, ela tem um manejo muito legal das dores dela pelo reiki. Bom, Então, a gente incentiva muito esse autocuidado e essas práticas de bem-estar, né? Que eu o fui. povo está falando aqui, Tati, práticas Ah, integrativas são fantásticas. Tem outra pessoa que falou parabéns pelo lindo trabalho. que legal. Camila Martins, beijo. Parabéns, Camila, oi, Camila. Tati, minha mãe poderosa. Mãe é mãe, né, gente? Ai, Ai, Deus do céu. Então é isso, assim. Aí uma coisa que eu achei bem legal, que quando eu comecei o grupo, como eu estava falando, eu achei que cada quarto ia ter um grupo diferente de pessoas. Só que aí começou a acontecer uma coisa muito legal, que as pessoas que iam uma vez, elas começaram a voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e ficou uma espécie de educação continuada, assim, sem ter muito essa pretensão quando começou o grupo. E aí isso me fez criar um cartão fidelidade do grupo. Aí eu criei, e aí assim, cada vez que a pessoa ia, ela ganhava um coraçãozinho, né, de participação. Para você ter uma ideia, a gente tem 167 encontros feitos, a gente tem uma pessoa que eu falo que ele é patrimônio do grupo já, ele tem 147 participações. uau! E é um familiar que perdeu a esposa. Ele deve estar por aqui também. Tem um outro também que tem mais de 100 participações, mas a grande maioria das pessoas tem pelo menos 30 participações. Você A tem mais grande maioria. pacientes ou mais familiares? É quase meio a meio, cara. E, assim, Uau. varia muito. Tem épocas que vai mais familiar, tem épocas que vai mais paciente, sabe? Mas como é um grupo aberto, então o paciente, às vezes o familiar vai primeiro e vê, nossa, que legal e tal. Aí na outra quarta ele traz o seu familiar, né, que é o paciente. Então varia muito. Tem até colegas profissionais de saúde lá do hospital que às vezes pega aquele horário de intervalo deles, dão uma chegadinha lá também, quando era presencial, né? Aí, como esse ano teve a história da pandemia, a gente remodelou para online, né? Então, está acontecendo pela plataforma Zoom, continua acontecendo toda quarta-feira, só que agora dessa mesma maneira que a gente está, né? Só que pelo Zoom, e continua com o mesmo número de pessoas, entre 12 e 20 pessoas por quarta-feira. E Uhum. agora a gente está no momento de, como a gente, principalmente online, né? A gente pode, pacientes que nem moram em Goiânia pode participar. A gente tem 3 pacientes que moram no interior, uma que mora em outro estado, que está participando desses encontros online. E agora eu estou junto com o pessoal da comunicação do hospital, justamente trabalhando nisso. Como é que a gente vai fazer esse projeto chegar, que as pessoas conheçam mais, né? Porque agora online é só Um ter menor. um celular com internet e conseguir participar, é Exatamente. tranquilo, né? E aí a gente está nesse momento de divulgar mais, de comunicar mais para as pessoas. E para participar agora dessa versão online, eu sempre passo um número que a gente tem um grupo de WhatsApp do pessoal que participa do grupo, né? Aí eu passo esse número para as pessoas só me mandam um recado, ó, eu quero participar, eu incluo elas lá e aí eu mando o link do convite no dia. Tá bem tranquilo, é bem simples agora.
Ele é aberto para qualquer um? Como que funciona? Qualquer, ou ele tem que ter dado entrada no Araújo Jorge? Não, não, não. Agora, assim, no início apareceram mais os pacientes do hospital, né? Mas a gente tem pacientes de outras clínicas de oncologia. E agora, assim, com essa questão online, a gente espera abranger pacientes com câncer geral, né? Do Brasil inteiro, quem souber do grupo que quiser participar. Mas como eu sempre direciono muito os temas e os exemplos para a vivência do câncer, então é um grupo para pacientes oncológicos e Sim, seus familiares, entende? Mas não precisa ser só do Araújo Jorge, não. entendi. Qualquer pessoa que quiser, inclusive tem uma atualmente, o marido dela não faz tratamento lá, faz uma outra clínica aqui em Goiânia. Na verdade, eu nem conheço o esposo, é ela que ficou sabendo, ela me acessou, eu incluí ela no grupo, já tem 3 grupos que ela participa, e eu não conheço o paciente, que é o marido dela ainda, mas ela está participando. Tati, tem uma Oi. moça aqui que é uma psicóloga, a Gisele, ela está falando assim: estou pesquisando sobre psicologia positiva, sou psicóloga recém-formada e me Uhum. interessando muito pela psicologia positiva. Você tem alguma Sim. indicação de livros, especializações em Goiânia de psicologia positiva? Eu acho que também te provocar a falar um pouquinho mais sobre o que é a psicologia positiva e como é que você usa isso nesse grupo. Então, psicologia positiva, ela é, desculpa, é relativamente recente, né? Não tem muito tempo que se estuda assim cientificamente. Começou lá nos Estados Unidos com Martin Seligman e os seus pesquisadores lá. E começou como a ciência da felicidade, né? Na verdade, o primeiro livro, que eu já falo para ela a indicação do livro, que é A Felicidade Autêntica. É um livro que eu até estou relendo, porque tem um livro que tem muito dados de pesquisa sobre felicidade. Então, começou com essa ideia, né? Psicologia positiva, ciência que estuda a felicidade. E esse primeiro livro foi escrito com várias pesquisas direcionadas para isso. Felicidade, longevidade, felicidade, qualidade de vida, umas pesquisas assim. O livro é cheio de pesquisas, é bem bacana. Estou até com ele por aqui. E aí, depois ampliou-se essas pesquisas, né? E aí foi visto que hoje se estuda a psicologia positiva como a ciência do bem-estar, um conceito mais abrangente. A felicidade é um desses pilares, mas não é o único, né? Então, hoje estudamos, são cinco eles falam do método PERMA, né? Que siglas em inglês, mas é mais ou menos, ver se eu consigo lembrar do cinco de cabeça agora, mas estuda emoções positivas, a felicidade é uma delas, relacionamentos positivos, relacionamentos significativos e positivos, realização, propósito, engajamento. Eu acho que é isso. Eu não estou fazendo confusão, acho que é isso. Então, é uma ciência que estuda esses pilares todos, buscando potencializar o que o ser humano tem de melhor, né? Não só, inclusive, eu até falo muito isso, né? Alguns estudiosos da psicologia positiva, às vezes são vistos como pessoas que só enxergam o lado bom da vida, aquele lado poliana demais. E não é isso, tá? Então, ela surgiu como, eu até brinco assim, que é para estudar o também. O que é isso? Estudar, a gente se preocupa sim com o que não está legal, com a ansiedade, com o estresse, a depressão que o paciente está vivendo, mas o foco não é esse. O foco é o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou melhorar isso, ativando um outro lado que também é meu, para que eu possa enfrentar melhor as minhas adversidades da vida, qualquer que seja ela, né? E aí, o segundo livro que foi escrito, que explica direitinho esse outro pilar que eu falei para vocês, chama Florescer. Que aí ele fala mais dessa ciência do bem-estar, é mais abrangente. Tem vários outros livros, tem um livro só sobre força de caráter, mas assim, para quem está começando, como é o caso dela, né, o beabá seriam esses 2 livros, Felicidade Autêntica e Florescer, todos do Martin Seligman, que é o precursor, o que deu esse pontapé inicial aí para que essas pesquisas fossem mais feitas em níveis mundiais, né? Então, hoje a gente tem visto que
as pesquisas têm mostrado que você tentar potencializar o que é positivo, você tem resultados até 30% melhores e mais rápidos do que ficar amenizando o que está ruim. As duas coisas funcionam, mas quando você lembra para o ser humano que ele tem força sim, que ele é capaz sim, que ele pode, que ele tem recurso, que ele tem que ativar isso, quando ele ativa isso, é muito bonito. No grupo dá para ver bem isso, sabe, cara? Os feedbacks que os pacientes dão no grupo, nossa, dá vontade de gravar, assim, de Conta ter, uns de casos filmar, aí sabe? pra gente. Conta uns casos bonitos aí pra Então gente. vamos lá. Então vamos lá. Te prepara, hein? Cadê o lencinho? Ai, ai. Eu escrevi um negocinho aqui também da minha época de hospital, uma falazinha bem pequenininha. Eu falei, gente, eu lembrando disso, eu quase chorei. Aí, tá vendo? É isso aí. Vamos lá. A gente tem esse paciente, por exemplo, esse familiar que tem 147 participações. Eu sempre trago o exemplo dele assim, porque eu acho muito bonito. Ele começou acompanhando a esposa e ele cuidou dessa esposa, teve câncer de mama e ela fez que estava fazendo químio e conheceu o grupo e começou a participar os dois do grupo, né? E ainda quando era na salinha menor e tal. E ela muito engajada, muito participativa, muito bem-humorada, fazia todo mundo rir naquele grupo, muito uma graça. No meio desse tratamento, ela teve uma baixa de imunidade, pegou uma pneumonia e uma semana ela morreu. Então a gente ficou todo mundo muito assustado, assim, porque ela estava se preparando, inclusive, para fazer a cirurgia, né, tirar a mão. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, assim. Ela morreu. E aí, quando ela morreu, aí eu pensei, né? Falei, nossa, acho que ele vai demorar a ter coragem de voltar aqui no hospital, né? Porque foi tudo muito rápido, ela piorou rápido e tal. Ele nunca mais deixou de ir. Ele é motorista de Uber. Ele não trabalha quarta-feira de manhã, porque ele fala que quarta-feira de manhã é o dia que ele vai recarregar as energias dele. Então, isso virou um hábito na vida dele, sabe? Assim, Até é como uma lindo. forma de ressignificar isso tudo, de dar sentido à própria morte da esposa, né? Sim, sim, sim. Eu acho até que ele está por aí. E aí, ele fala muito isso no grupo. O relato dele, para os que estão chegando, assim, é muito bonito. Então, hoje ele tem 147 participações, a gente chama ele de patrimônio do grupo, né? Ele tem muita história vivida junto com a gente. Tem essa paciente, por exemplo, que conseguiu amenizar a dor, né, com algumas práticas que a gente ensinou lá. A gente tem um outro esposo também, um outro familiar que perdeu a sua esposa também, que esse tem com certeza deve ter mais de 80 participações, que é outro também que participa sempre. Ele é mais caladão, assim, ele é mais introvertido, mas ele participa de tudo, todas as vivências, todas as coisas que a gente propõe, ele faz tudo, ele leva para casa. E depois disso, depois que aí a esposa faleceu, ele ficou com a gente um tempo e tal, mais de um ano e tanto depois que a esposa faleceu, ele levou uma namorada no grupo. E aí a gente acolheu essa namorada também e tal, e aí eles até não estão juntos mais, mas ele continua indo. Então fala assim, gente, eu tô começando a acompanhar assim, a vida das pessoas, né? Assim, no pós essa reorganização do luto, né? A gente acaba acompanhando também. A gente tem uma paciente, que eu acho que ela está por aí também, que ela começou indo no grupo de maca. Ela ia fazer uma cirurgia. Tem até uma foto dela no grupo lá, assistindo o grupo, deitada na maca lá quando a gente fazia no auditório, deitada na maca. E hoje aí ela fez toda essa parte de tratamento dela e tá super bem hoje, super bem, retomou a autonomia, dirige, faz tudo hoje, né? E é uma das que participam bastante do grupo também. A gente teve uma senhora que faleceu agora no início do ano, que ela morava lá perto do hospital, e ela foi muito legal, assim, que ela era muito sistemática,
muito cri-cri, criava casa. Ela mesma falava isso, né? Que ela reclamava de muita coisa, mesmo doente, mesmo passando por tudo aquilo. Ela era muito agitada, então qualquer pessoa que demorasse 30 segundos a mais para responder alguma coisa para ela, ela já dava um coice, sabe? Ela já falava mal da pessoa e tal. E aí ela falou que ela viu lá, a gente tem um banner que faz a propaganda do grupo, né? Ela falou, deixa eu ver o que é isso aqui. E começou a participar, sabe? Ela participou, ela teve umas 50 participações, assim. E o tanto de gente que ela levou depois. Ela fala, não, você precisa ir lá. Aquele grupo eu não sei o que, que tem lá, não, mas o negócio é bom. Ela O que ficou que o mais, povo mais. descobre lá? Alegria, Então, força? eu falo assim, Karen, que lá, eu falo isso para os pacientes, né? No grupo presencial, a gente viveu muito isso, né? Eu falo isso para eles assim, aqui a gente vai viver um laboratório de emoções mais positivas. Nós vamos viver coisas, vamos ver emoções diferentes aqui dentro, às vezes coisas que tem tempo que vocês não vivem lá fora. Então é um grupo muito amoroso. Quando a gente encontra presencial, a gente se abraça pra caramba, a gente faz café da manhã. Então, por exemplo, época de junho, de festa junina, uma vez eu chamei uma banda de forró para tocar lá para eles. Aí todo mundo foi vestido a caráter. Nesse dia a gente fez o Colar das Pequenas Alegrias. Tem até uma música, né, que existe, chama Pequenas Alegrias, da Marcela Thaís, que é uma música muito bacaninha, eu gosto muito. E aí, nesse dia, a gente falou das pequenas alegrias. Quais são as pequenas alegrias da sua vida? O que continua acontecendo na sua vida, apesar de todo esse tratamento, de toda essa rotina, essa maratona que é esse tratamento que você está fazendo? Quais são as pequenas alegrias da sua vida? E aí a gente ouve coisas do tipo assim, Karen, respirar sem doer. Que o pessoal está Nossa, vivendo muito com o coronavírus agora, né? é, 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 Respirar, é, impressionante isso, sim, né? sim, sim. E aí a gente ouve coisas assim, eu chegar em casa e ficar e conseguir tomar um banho sem precisar de ninguém. Conseguir tomar um banho sozinho. Eu consegui receber visita do meu pastor, que eu não tinha um tempão que eu não conseguia, porque eu estava muito fraca. Então a gente tem relatos, aí as pessoas vão falando das pequenas alegrias, aí eu dei um papel para eles escreverem, um cordão para amarrarem e tal, e todo mundo saiu de lá todo colorido, pendurado lá, com o colar das pequenas alegrias, dançando forró. Então eu falo, minha amiga, que é assim, é um laboratório de emoções mais positivas, que a gente consegue lembrar e potencializar todo esse lado que a gente também tem. E que às vezes uma vivência tão forte como é o câncer, a gente esquece, né, entre aspas, a gente esquece de alimentar isso. Eu uso muito a história dos dois lobos, que fala, né, do índio, né, do menino que perguntou pro cacique da aldeia, né, alguma coisa sobre isso, e o cacique falou, dentro da gente a gente tem dois grandes lobos, né, o lobo do ódio e o lobo do amor, o lobo da alegria e o lobo da tristeza. Os dois travam a luta diariamente dentro de mim. E o menino pergunta: e qual dos dois vence? Aí ele responde: aquele que eu alimento mais. Exatamente. E isso é diariamente. Diariamente. Numa vivência de câncer, o paciente toma uma quimioterapia, por exemplo, tem lá os seus efeitos colaterais. Então, tem dia que ele está péssimo, no outro dia ele está melhor, daqui 3 dias ele está bem melhor, depois ele sente outra coisa de novo. Então, é um tratamento que exige muito, muito recurso do paciente, sabe? Que ele mostre de verdade que ele quer viver, que ele quer ficar bom. E no grupo a gente ajuda ele a potencializar essa vontade de viver. Então, a gente troca muita experiência, a gente compartilha, por exemplo, já teve pacientes que já estão fora de tratamento, tem uma que nem mora aqui mais, mora lá no Tocantins. Ela foi no grupo só para contar toda a trajetória dela, a história dela. Essa é uma história bonita também. Ela teve um câncer de céu de boca. E ela fez uma cirurgia grande, tirou todo o céu da boca e cogitaram a possibilidade de ela não poder usar prótese nem nada, porque a cirurgia é muito grande. Então ficou esteticamente, né, diferente aqui.
e depois ela precisou fazer um enxerto, então o rosto dela ficou diferente do que era antes. E ela usou, acho que se não me engano, acho que uns 2 anos, uma sonda para se alimentar. E, aí ela fez todo, depois fez químio, fez rádio, fez todo o processo, acho que ela ficou uns 2 anos tratando, fazendo o processo todo, ficou assim, uns 2 anos. E aí um dia eu estava atendendo ela individualmente, ela falando, né, uma história de vida muito difícil, muitas perdas, muitos traumas, trauma de abuso, trauma de um monte de coisa, violência doméstica, um monte de coisa. Aí volta E tudo. porque Nesse imagina, momento, né? volta a vida inteira, É, tudo que ficou para sim, trás. nela, quando ela chegou para mim, ela falou assim, nossa, eu já passei por tanta coisa, eu vou ter que enfrentar mais isso. E aí, quando ela chegou para mim, ela chegou nesse contexto, né? E aí eu fui acompanhando o processo pré-cirúrgico, cirúrgico e tal. E aí ela fez a cirurgia, precisou fazer químio, rádio, aquelas coisas todas. Ah, Aí a gente foi acompanhando e tal. Depois ela conseguiu a prótese, né? Depois de um tempo, o pessoal aí se engajou para fazer a prótese dela. Ela foi lá no hospital mostrar a prótese, porque veio com os dentes, todo bonitinho assim, ficou super bem. A primeira coisa que ela fez, quando ela conseguiu a prótese, ela foi ali no Fujioka e pagou um book, fez um book com a nova prótese, com o novo rosto, sabe? Foi lá no hospital mostrar o álbum pra gente, assim, na época, o- né? Isso foi por volta de 2013, mais ou menos. O grupo nem existia, isso tudo acompanhamento individual, né? E aí ela conseguiu transformar, ela ressignificou a vida inteira, assim, profissionalmente. Ela mudou de profissão, ela mudou, ela era separada, ela casou de novo. Não, ela mudou tudo, assim. E hoje ela, profissionalmente, ela ganha pelo menos umas 3 vezes mais do que ela ganhava do que na outra profissão que ela tinha. Ela mudou daqui justamente pela demanda profissional que o pessoal do Tocantins começou a solicitar dela. Ela deu uma repaginada na vida total. E aí, no grupo, ela participou algumas vezes, né? E aí um dia ela esteve lá contando toda essa história, tudo que ela passou, né? Toda essa turbulência, né? Desde antes da doença, durante a doença e tal. E o quanto ela estava bem, levou a foto do álbum para mostrar para o pessoal, sabe? O quanto ela estava bem. Mostrando que é possível, né? Cada situação é uma situação. Mas o que a gente vê, Karen, de verdade, assim, é que mesmo em situações onde a cura não é possível, o cuidado é. sim. É Então, para isso que vamos a continuar. psicologia está no hospital, né? Para cuidar. Exatamente. Vamos cuidar, né? Então, a gente, obviamente, que num primeiro momento, esse tratamento visa sempre ser curativo, mas tem tratamentos que são paliativos, né? E sendo paliativo ou curativo, qual que é a melhor qualidade de vida que você consegue ter? Exatamente. E aí, voltando lá um pouquinho do que é as bases da psicologia positiva que a gente estava falando, ela vai justamente resgatar isso. O que é que você pode fazer por você para se cuidar, para se melhorar, para estar melhor, para que essa jornada não seja tão. Voltou? Voltou, né? Travou. Um pouquinho. Para que essa jornada não seja tão. Tão desgastante, né? Porque ela Sim. naturalmente é, só que dá para ser algo mais do que isso. Então, a gente tem um jovem lá, por exemplo, um paciente também, você falou para falar de casos, ele, com 29 ou 28 anos, ele amputou a perna por câncer, né? E ele também é um dos que participam muito do grupo, e as pessoas, assim, ficam hoje ele virou voluntário do hospital, e ele, pra você ter uma ideia, ele tem a perna toda amputada, até em cima, assim. A última façanha dele foi tirar a carteira de motorista. E agora ele está querendo comprar o carro. Sim. E aí a gente vê assim que é possível, né? Desde que você se conecte com o que te fortalece. Isso que eu acho mais bonito, sabe? Quando você encontra a sua força, aí a gente ouve muito isso dos pacientes. Eles falam assim, nossa, eu jamais achei que eu daria conta disso. E dão. É verdade.
Tati, uma história para Ah, complementar a sua fala. pode falar, Um, quero ouvir você também. um pacientezinho que eu tive, pacientezinho que eu falo que era de 14 aninhos, adolescente. Aham, aham, No brevíssimo período em que eu fui a me aventurar a ser psicóloga hospitalar, né? aham, Isso na aham, minha vida por 2 meses. Eu fui psicóloga de um hospital de urgências público aqui de uhum, Goiânia, vinculado ao Sistema Único de Saúde também, que uhum, recebia paciente de todo o estado. E uhum, aí, lá no setor de psicologia, a gente tinha dois tipos de demandas: as demandas de rotina, e atendimento à emergência, atendimento aos internados, à UTI, e também atendimento a óbitos, né? E sim, aí, o setor de psicologia que fazia comunicação à família, abordagem da família para transplante de órgãos, para verificar com a uhum, família essa possibilidade. E assim, uhum, foi uma experiência riquíssima, apesar de serem apenas 2 meses, porque eu aprendi várias coisas. Dentre elas é que o choro de mãe que perde filho não é choro, é berro, né? É é, diferente de uhum, todos é, os outros choros. é, E nessas horas, como psicóloga, muitas vezes a gente precisa se calar frente ao sofrimento, ao choque do outro, a dor e o pavor de se perder um ente amado, mas também nós temos os nossos momentos de falar, de resgatar sentimentos, histórias de vida com as pessoas que morreram. Então, eu sempre perguntava: me conta a história dele, como é que ele era como sim, filho, como uhum, ele era como marido, etc. uhum, É... Bom, deixa eu trazer essa história que assim ficou na minha memória para toda a minha vida, que é a história de uma vez que eu fui acompanhar, gente, a Tati travou. Deixa eu esperar ela voltar. volta um pouquinho, que a conexão ficou ruim para mim. Voltou? Travou de novo. Eu não estou te Vamos ouvindo. esperar aqui. Tá me ouvindo agora? Será que sou eu que estou cortando? Voltou? Agora eu acho que voltou, voltou, beleza, beleza. Aham, então volta um pouquinho. Eu vou trazer aqui o caso do menino João, que é esse paciente de 14 anos, é nome Uhum, fictício, claro. A gente uhum, não fala o nome dos pacientes, né? E um dia eu estava acompanhando a visita dos médicos. Lá tem médicos professores e médicos residentes, e eles uhum, vão passando todos os leitos para fazer visita. E eu estava ao lado de dois deles, e um deles perguntou para o outro assim: esse paciente aqui, baixinho. uhum. E o residente falou assim: ah, esse aqui é uma pereba geral, uma Nossa, cafubira, é morte nossa. na certa. E eu Regalou o olho. olhava, arregalei o olho, chacoalhei minha cabeça assim por uns 3 segundos para realmente entender se eu estava realmente escutando aquilo que eu escutei. Uhum. E concluí que sim, que eles estavam falando desse Tá, jeito na tá frente da. travando de novo. Voltou? Não estou te ouvindo, Voltou? amiga. Voltou? Voltou? Voltou, voltou, voltou. Gente do céu, Travou de essa novo. internet. Internet, banda larga, que não é larga. Travou. Voltou, travou? Não é possível. Voltou? Voltou. Voltou. Para mim Pronto. travou. Então, parei lá na Cafubira. Aí, assim, chacoalhei a cabeça e pensei, gente, é isso mesmo que eu escutei? Ele tá falando assim na frente do paciente. E a hora que eu olhei para esse menino, ele tava com o olho arregalado, Uhum, estatalado e branco de medo, né? E aí eu sentei, a hora que os médicos saíram, eu sentei ao lado dele e olhei para ele, fiquei em silêncio e perguntei assim para ele: o que que você está pensando sobre o que ele te falou? E aí ele falou: eu estou pensando que eu vou morrer. uhum, Aí ele perguntou para mim: você acha que eu vou morrer?
Eu falei, eu Uhum. não sei, mas o que eu tenho certeza, a hora que eu vejo o seu olho, é que você é um menino forte, cheio de vida, Uhum. e que você está aqui para se recuperar, para ficar bom e para voltar para casa. Com lágrimas nos olhos, ele perguntou: Você acha mesmo? Eu falei: Sim, eu acho mesmo. Você me parece ser um menino que tem essa força, né? E a gente começou a falar de forças, de Uhum. superação. E aí, também muito emocionada com aquilo, né? Estendi a Uhum. mão para ele, peguei na mão dele e falei para ele: Eu estou aqui com você. Acredito em você, acredito na sua recuperação e acredito na sua força. E isso eu nem sabia o que era psicologia positiva, a gente nem discutia isso, né? Não era Uhum. Sim, uma sim, sim. técnica, era Aham. instintivo, Era. né? Aham, aham. A gente tem essas coisas instintivas. E aí eu perguntei para ele, o que você gostava de fazer quando você estava em casa antes de você vir para cá? Ele falou, eu adorava jogar futebol. E eu falei para ele, então, toda vez que você lembrar desse médico que falou isso, você vai se lembrar do futebol que você estava jogando. Tira da sua cabeça essa imagem do médico e coloca a imagem do futebol, né? E aí, assim, quando eu olho para o lado, a mãe, obviamente em prantos, eu retirei Uhum. ela da sala, levei ela para fora do hospital, nós sentamos numa uma árvore, debaixo de uma árvore, e conversamos por horas e horas sobre aquele episódio. Então, assim, pra você consertar uma besteira dessa é muito É. trabalho. Aham. Uhum. Uhum. E aí, depois dessa conversa que eu tive com a mãe, foi muito lindo que ela terminou a conversa falando assim, aspas, eu Uhum. não vou deixar meu filho morrer. Eu preciso que ele fique forte, que eu preciso ser forte para ele continuar forte. E incrivelmente, depois desse dia, que a gente fez essas intervenções, eu não estou dizendo que foi por causa disso, mas assim, imagino que Foi também por isso, foi também por isso. Aham. despertei neles a força e a vontade de batalhar contra aquilo, né? Uhum. Ele foi se recuperando devagarzinho, dia após dia, e um dia ele pediu para me chamar. E Uhum. quando ele pediu para me chamar e eu entrei na sala, ele abriu um sorriso enorme e rindo, deu a mão à sua mãe. Eles tinham combinado a cena para mostrar para e Ah, chamaram a mãe e me chamou chamaram você? Aham. e aí rindo deu a mão à mãe e a mãe ajudou ele a levantar do leito que ele não fazia há muitos meses. Ele estava Olha só. internado há meses. Uhum. E ele levantou do leito e eu vi aquelas perninhas bem palitinho, que de tão magrinho que ele estava, mas assim, o esforço dele, a alegria, o Uhum. orgulho de estar levantando depois de meses assim de cama, isso foi assim, uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi na minha carreira profissional. Uhum. Lindo, foi lindo. Até Uhum. hoje, Tati, eu Uhum. guardo uma flor de plástico que ele mandou trazer para dar de Aham. presente para a psicóloga. E para mim, Aham. essa flor de plástico branca é sinônimo de força, de luz, de superação de três pessoas. Eu, o João e a mãe do E a mãe João, dele. que Aham. teimaram com outras palavras maldosas de um protótipo de médico insensível que para mim não merece nem vestir o avental que vestia. E o Uhum. João hoje não tem contato mais, mas deve estar adulto e por aí jogando bola com os amigos. Uhum. Em minha memória de psicólogo hospitalar, por um curto período de tempo, João Uhum. ficou eternizado na flor branca de vida, de paz, de luz, de esperança, de Sim, sensibilidade e de sim, amor. sim. É o que a gente pode oferecer de melhor para os nossos pacientes, né? É isso Esse mesmo, amigo. É isso aí. É isso luz aí. e vida. Eu acho, para mim, né, que eu estou na profissão hospitalar há 18 anos, pelo menos, né? Eu já fiz estágio antes. Eu acho que a gente ganha muito mais pessoalmente, profissionalmente, assim. Eu acho que o senso de realização para a gente é muito grande.
Então, eu sei que eu faço um trabalho que ajuda as pessoas. Eu sei que eu consigo ajudar e quando eu vejo resultado, por exemplo, eu chamo o grupo, por exemplo, o meu quinto filho, né? Que eu tenho o meu cachorro primeiro, depois vieram as três meninas e agora é o grupo. É meu quinto filho. É meu quinto filho, o mais novinho, tem 3 anos. Eu chamo assim que eu acho que o grupo é uma concretização para mim, porque como é que eu sentia antes, amiga? Assim, eu atendi individualmente, né? E aí, às vezes, eu via, por exemplo, paciente para cirurgia, eu via que ele estava melhor, ele estava menos ansioso, ele enfrentava melhor. Eu falei assim, gente, eu preciso ajudar mais gente. A gente estuda tanto, né? A gente se dedica, a gente, né? Então, eu preciso ajudar mais gente. Um por um parece que tá pouco. Aí veio a ideia do grupo, lá em 2012. Eu estava grávida da minha primeira filha. Eu falei, nossa, eu preciso ver como é que eu vou fazer isso. E aí veio a ideia do grupo, eu fui amadurecendo, fui gestando isso como eu falei lá no início. E a hora que eu vejo, assim, os pacientes, igual você fez, né, assim, a gente incentiva, a gente, na verdade, ajuda eu acho que ajuda, é como tirar um véu, sabe? Descortinar, assim, falar, olha, você também é isso aqui. Tirar a lente preta. Exatamente, é mudar a lente, entendeu? Assim, você está doente, mas você tem uma parte de você que está doente. Você é um ser que tem muita saúde ainda circulando, né? Exatamente. O que que a gente vai fazer com esse lado saudável? Vamos lembrar que ele existe? O que que esse lado saudável pode fazer pelo seu lado doente? Tá? Às vezes eu boto um para conversar com o outro, sabe? O lado saudável com o lado doente. Boto o paciente para desenhar a doença, desenhar o próprio tratamento, desenhar o sistema imunológico dele, para a gente ver, para eu ver como é que ele está projetando aquilo, né? Como é que ele está pensando aquilo. E em cima disso, potencializar esses recursos que você fez com esse menino, com o João. Né? Você lembrou para ele assim: você acha que eu vou morrer? Não sei, nem não sabe mesmo, a gente não tem essa resposta. Ninguém sabe. É assim, você acha que eu vou morrer disso? Não sei. Não sei. O que eu sei é que você está vivo agora aqui na minha frente. E se você está vivo, tem coisas que a gente pode fazer para cuidar. É isso que a gente incentiva no grupo. Cuidado, sabe? O autocuidado. A gente faz trocas com profissionais lá, por exemplo, a musicoterapeuta do hospital já foi algumas vezes no grupo lá. E ela fez uma pergunta muito legal. Ela falou no dia que ela foi lá, ela perguntou assim: o que é que te faz bem? Aí cada um falou, né? E aí, com a frase que cada um falou, ela compôs uma música, uma melodia lá e saiu uma música. Foi muito bonito esse dia também. E aí a gente vê que e é interessante, quando a gente muda a pergunta, amiga, a gente muda a pergunta, ao invés de perguntar assim para o paciente, o que que te faz sofrer? A gente pergunta assim, o que é que te fortalece? Exatamente. O que é que te faz lembrar que você está vivo? Que você, da mesma capacidade que você tem de se entristecer, você tem de se alegrar. Mesma capacidade que você tem de sentir raiva, você tem de se acalmar. A Exatamente. mesma capacidade que você tem de se angustiar, com medo de morrer, você pode relembrar a sua vontade de viver. Então, eu falo a gente estimula esse também, né, que eu falei, né? Tem isso, mas também tem isso. Tem isso, mas também tem isso. E aí, a hora que ele olha um pouco mais para esse outro foco, ele de repente, até em situações graves que o paciente realmente chega a morrer, mas ele é uma morte mais, vamos dizer assim, uma boa morte, se eu posso dizer isso, né? É mais tranquila, é mais serena, é sem desespero, sabe? A gente consegue fazer rituais de despedida lá maravilhosos, maravilhosos, assim, de fechamento de ciclo, encerramento de ciclos. Quando eu trabalhava lá, na UTI, teve uma vez que uma mãe, 8 filhos, e UTI nunca entra 8 pessoas para visitar o mesmo paciente, né? A gente sabe ainda mais agora que está mais restrito. Mas nesse dia, assim, UTI também é outra experiência muito bacana. Quem trabalha em UTI tem vivências muito intensas para contar.
Nesse dia, eu trabalhei 7 anos, né, na UTI do hospital. Um dos filhos que foi visitar pediu para ver se era possível que os 8 filhos entrassem para ver a mãe. Aí eu falei, nossa, os 8? Se eu liberar 8 para você, os outros verem, vai ficar complicado eu gerenciar isso, né? Aí eu fui lá, conversei com a equipe, que o UTI sempre é tudo muito discutido, né? Conversei com o médico, com o enfermeiro e tal. E a gente era um paciente grave, estava consciente, mas era grave, né? Entrando com insuficiência respiratória e tal. Aí a gente foi, falou com a equipe e a gente decidiu sim, que se eles pudessem esperar terminar o horário da visita, a gente concederia que eles ficassem depois, para entrar os 8, né? Devidamente paramentado e tal, lavado as mãos e tal, mas aí eu perguntei para quê? Eles queriam fazer uma roda de oração, tá? Eles queriam fazer uma roda de oração. Eles entraram, fizeram a roda de oração, a mãe morreu no dia seguinte. Quem trabalha em UTI presencia muito essas situações, né? Que Sim, sim, o paciente estava esperando só aquela situação para poder realmente se despedir do seu ente querido e sim, para o ente querido se deixar levar pela morte e ir embora em paz. sim. Gente, eu não sei como é que olha aqui, porque esse negócio termina de repente. Aí eu vou agradecer. Eu não entendo essas tecnologias, não, é muita coisa na minha cabeça. Agradecer meus Ai, amiga. amigos maravilhosos que estão aqui, o pessoal da psicologia, tem muito aluno, tem muito psicólogo aqui, e amigos, Tem. pessoas que E formaram com a amigos? gente, Tati, Participantes do Oceane, grupo também. Tem muita gente do grupo aqui. Camila, tem muita gente do grupo aí. Vou deixar você agora fazer suas considerações finais, que agora, enfim, Tá, gente, obrigada, amiga, pelo convite. É sempre uma alegria estar com você. Obrigada pela participação de todo mundo aí. Espero ter contribuído. Meu Instagram tá aí, o da Karen tá aí. Essa mulher é fala uma seu sumidade Instagram. também. É o Tati Mendes. Tá? Então, sigam a Karen lá também, porque ela é uma sumidade também. Ela tá escondendo o ouro, mas ela é muito estudiosa, muito dedicada também. Obrigada. Espero que a Eu gente que tenha esses agradeço. encontros, outras oportunidades. Eu que agradeço a sua presença aqui, essa forma linda de você tratar de uma coisa que é tão dolorosa para as pessoas, né? E Uhum, realmente trazer tudo isso, trazer toda essa alegria, toda essa força, toda essa vida para um tema que é um tema tão pesado para tanta gente, né? é verdade. Agradeço muitíssimo. Vou também aproveitar os 30 segundos restantes que eu tenho aqui agora. Apareceu 30. Vou Ah, aproveitar os 30 para chamar os meus colegas para a live da semana que vem, que é com a legal, professora legal. Danúzia Leal, que foi minha professora, é professora de um monte de gente que está aqui. Nós vamos falar sobre a formação do psicólogo, Legal. que é um tema também muito importante. E Aham.